10 mudanças que podem impactar Áries ainda neste mês. Áries, preste muita atenção ao que vai ouvir agora. Este mês ainda não terminou, e o que resta dele carrega uma forca que pode mudar a direção da sua vida de formas que você não imagina. 10 mudanças estão se aproximando. Não mudanças pequenas, daquelas que passam despercebidas como uma brisa leve entre as folhas. São mudanças profundas, como raízes que se reorganizam debaixo da terra antes de uma árvore dar os frutos mais doces da sua existência. Algumas vão mexer com o que você sente. Outras vão alterar o que você acredita. Algumas vão sacudir estruturas que pareciam firmes. Outras vão construir pilares onde antes só havia terreno vazio. O que todas têm em comum é que nenhuma delas é acidental. Cada uma carrega um propósito. Cada uma responde a algo que você pediu, mesmo que não se lembre de ter pedido. E a forma como você recebe essas mudanças, como reage a elas, como se posiciona diante do que está por vir, vai determinar se este mês termina como mais um mês ou como o mês em que tudo começou a ser diferente. Áries, o universo não está sussurrando. Ele está falando diretamente com você. E o que ele tem a dizer é urgente. Mudança 1. A primeira mudança que pode impactar Áries ainda neste mês acontece no território mais íntimo que existe, a forma como você se enxerga. Algo está se movendo dentro de você, Áries, como uma correnteza subterrânea que finalmente encontra caminho para a superfície. Nos últimos tempos, talvez sem perceber, você foi acumulando camadas sobre quem realmente e camadas de expectativas alheias. Camadas de papéis que assumiu por necessidade. Camadas de versões de si mesmo que foram úteis no momento, mas que agora pesam como roupas que não servem mais. A mudança que está chegando e a queda dessas camadas. E ela não pede licença. Não avisa com antecedência. Acontece como a casca de uma árvore velha que simplesmente se solta quando o tronco cresce demais para contê-la. Você pode sentir isso como um incômodo no começo. Uma inquietação que não tem nome. Uma sensação de que algo não está mais no lugar certo. E a verdade é que não está. Porque você cresceu. Porque o que cabia antes já não cabe. Porque a pessoa que você era há 6 meses, há 1 ano, há 5 anos, não é mais a pessoa que você é agora. E continuar se comportando como se fosse o mesmo que uma águia tentar viver como pardal. Funciona, até certo ponto. Mas o custo é imenso. O custo é a energia gasta para se manter pequeno. O custo e a frustração de saber que há algo maior dentro de você que não está sendo expresso. O custo e aquela dor surda que aparece nos momentos de silêncio, quando não há mais distracões para abafar a voz que diz que você merece mais. Esta mudança, Áries, e o momento em que essa voz deixa de sussurrar e começa a gritar. Não de raiva. De verdade. De uma verdade tão clara e tão impossível de ignorar que você simplesmente não terá escolha a não ser ouvi-la. E quando ouvir, quando realmente ouvir, algo vai se soltar no peito. Algo que estava preso há mais tempo do que imagina. Uma permissão que você nunca deu a si mesmo. A permissão de ser exatamente quem é, sem pedir desculpas, sem diminuir o brilho, sem caber nos espaços que os outros desenharam para você. Essa mudança na autoimagem não é superficial. Não é sobre gostar mais da sua aparência ou se sentir mais confiante numa sala cheia de gente. E sobre algo muito mais profundo. E sobre reconhecer a própria essência e parar de tratá-la como algo que precisa ser escondido, controlado ou adaptado. Áries carrega dentro de si um fogo que assusta muita gente. E por tanto tempo assustando os outros, muitos arianos aprendem a diminuir esse fogo. A controlá-lo. A pedir desculpas por ele. Esta mudança e o fim dessas desculpas. O fim do controle artificial. O começo de uma relação honesta com a própria natureza. E quando Áries para de se desculpar por ser quem é, o mundo ao redor se reorganiza. Não porque Áries forçou a reorganização, mas porque a autenticidade tem um poder magnético que atrai as pessoas certas, as oportunidades certas e as circunstâncias certas. E repele, naturalmente, tudo o que não pertence mais a essa nova fase. Mudança 2. A segunda mudança atinge diretamente a forma como Áries se relaciona com o dinheiro e com o que considera segurança. E essa mudança vem como uma tempestade de verão, rápida, intensa e necessária para limpar o ar. Nos últimos tempos, algo na sua relação com a vida material não estava fluindo. Talvez o dinheiro estivesse chegando, mas escorrendo pelos dedos com a mesma velocidade. Talvez as contas estivessem em dia, mas aquela sensação de abundância, de ter mais do que o suficiente, de poder respirar sem calcular cada centavo, essa sensação estava ausente. A mudança que se aproxima não é necessariamente sobre ganhar mais, e sobre entender mais.
E sobre perceber padrões que estavam operando nas sombras, decisões financeiras automáticas que você toma sem pensar, crença sobre dinheiro que herdou da sua família e que nunca questionou, hábitos que sabotam a construção de algo sólido sem que você perceba. E como uma plantação que não dá frutos. O problema pode não ser a terra, nem as sementes, nem a quantidade de água. O problema pode ser algo invisível nas raízes. Algo que impede os nutrientes de chegarem onde precisam chegar. Esta mudança ilumina essas raízes. Mostra o que está escondido. Revela os padrões que operam no escuro. E a partir dessa revelação, Ares tem a oportunidade de fazer ajustes que parecem pequenos na hora, mas que alteram completamente o resultado ao longo do tempo. Um pequeno ajuste na forma como gasta. Um pequeno ajuste na forma como poupa. Um pequeno ajuste na forma como pensa sobre dinheiro, sobre valor, sobre o que merece receber pelo que oferece ao mundo. Esses ajustes, somados, criam um efeito que vai muito além do financeiro. Porque a relação com o dinheiro nunca é apenas sobre dinheiro. E sobre valor próprio. E sobre o que você acredita merecer. E sobre a história que conta para si mesmo sobre abundância e escassez, sobre ter e não ter, sobre merecer e não merecer. Quando essa história muda, o dinheiro muda. Não por mágica. Por alinhamento. Porque a pessoa que acredita genuinamente que merece abundância toma decisões diferentes da pessoa que, no fundo, acredita que a escassez e o seu destino. E as decisões, Ares, são o que constroem a realidade. Não os desejos. Não as esperanças. As decisões concretas, diárias, muitas vezes pequenas, que somadas ao longo do tempo criam a vida que se vive. Esta mudança financeira neste mês não exige que você mude de emprego, encontre uma nova fonte de renda ou tenha um golpe de sorte. Exige algo ao mesmo tempo mais simples e mais difícil, que você mude a forma como se relaciona com o que já tem e com o que acredita poder ter. Mudança 3. A terceira mudança é relacional, e ela vem com uma intensidade que pode pegar Ares de surpresa. Alguém próximo a você vai revelar algo. Ou você vai perceber algo sobre alguém próximo que sempre esteve ali, mas que seus olhos se recusavam a ver. Não necessariamente algo negativo. Pode ser a percepção de que uma pessoa que você subestimava carrega um amor por você muito maior do que imaginava. Pode ser a compreensão de que alguém que você considerava aliado opera a partir de interesses que não incluem os seus. Pode ser a descoberta de que uma relação que parecia superficial tem profundidade para se tornar uma das mais importantes da sua vida. Qualquer que seja a revelação, ela vai pedir uma resposta de Ares. E a resposta não pode ser a de sempre. Não pode ser a reação impulsiva, a conclusão apressada, o julgamento imediato que o fogo ariano tende a produzir quando se sente surpreendido. A resposta que esta mudança pede é a da maturidade. A da pausa. A da reflexão que permite ver além da superfície e entender o que realmente está acontecendo antes de agir. Porque as relações humanas, Ares, são como jardins. Não se pode julgar um jardim por uma única flor que murchou. E preciso olhar o conjunto. E preciso ver o solo, a luz, a água, o cuidado que foi investido ao longo do tempo. E preciso ter a paciência de esperar pela estação certa antes de decidir se o jardim vale a pena ou não. Esta mudança relacional pode envolver um membro da família. Pode envolver um amigo de longa data. Pode envolver alguém que acabou de entrar na sua vida e que carrega um propósito que você ainda não consegue ver com clareza. O que importa não é quem é a pessoa. O que importa é como você responde ao que se revela. Com abertura ou com defesa. Com curiosidade ou com medo. Com disposição de crescer junto ou com o reflexo de se proteger fechando as portas. Ares, as portas que você fecha por medo são as mesmas portas que poderiam ter aberto os caminhos mais bonitos da sua vida. Esta mudança pede que você pense antes de fechar qualquer porta neste mês. Que respire antes de decidir. Que dê ao seu coração o tempo que ele precisa para falar, em vez de deixar a cabeça tomar todas as decisões. Porque a cabeça de Ares é rápida, brilhante, eficiente. Mas nas questões do coração, a velocidade nem sempre é aliada. Às vezes, o que parece a decisão certa nos primeiros 5 segundos se revela a decisão errada quando vista de um ângulo diferente, com mais informação, com mais sensibilidade, com mais profundidade. Mudança 4. A quarta mudança mexe com o corpo. Não de forma assustadora. De forma necessária. Ares, o seu corpo tem mandado sinais que você tem ignorado. Não sinais dramáticos, daqueles que forcem uma ida ao médico. Sinais sutis. Um cansaço que não se justifica pelo esforço. Uma tensão nos ombros que nunca desaparece completamente.
Uma dificuldade de dormir que aparece e some sem explicação aparente. Um desânimo físico que contrasta com a energia mental que Áries normalmente carrega. Esses sinais não são fraqueza. São comunicação. O corpo está falando. Dizendo que algo precisa mudar na forma como você o trata. Na forma como descansa, como se alimenta, como se movimenta, como administra o estresse que a vida impõe. A mudança que chega neste mês é a oportunidade de finalmente ouvir essa comunicação e responder a ela com seriedade. Não com aquela seriedade rígida que transforma saúde em obrigação e exercício em castigo. Com uma seriedade amorosa. A seriedade de quem entende que o corpo e o veículo através do qual tudo o mais acontece. Que sem ele funcionando bem, nenhuma conquista profissional, nenhuma relação afetiva, nenhum sonho realizado pode ser plenamente vivido. Pense no seu corpo como um rio, Áries. Quando o rio flui livremente, a água é cristalina, os peixes nadam, as margens florescem. Mas quando algo bloqueia o fluxo, a água estagna, acumula sujeira, perde a vida que a tornava bonita. Os bloqueios no seu corpo, aqueles que geram o cansaço e a tensão e o desânimo, não apareceram de uma vez. Foram se acumulando. Um hábito ruim aqui. Uma noite mal dormida ali. Uma refeição pulada lá. Uma emoção engolida acolha. Pequenas coisas que, sozinhas, pareciam insignificantes, mas que somadas criaram uma represa invisível que está impedindo a sua energia de fluir como deveria. A mudança deste mês é a oportunidade de começar a remover esses bloqueios. Não todos de uma vez. Isso seria tão prejudicial quanto ignorá-los. Mas um por vez. Com paciência. Com gentileza consigo mesmo. Com a compreensão de que o corpo não é uma máquina que se conserta de uma vez. E um organismo vivo que se cura gradualmente quando recebe o que precisa. Comece pelo mais simples. Pelo hábito que você sabe que precisa mudar e que já adia tempo. Aquele que não exige grande esforço, apenas a decisão de começar. E quando começar, não se cobre perfeição. Se cobre presença. Se cobre constância. Se cobre a gentileza de tentar de novo quando falhar, sem transformar cada falha em motivo para desistir. Porque o corpo de Áries é resiliente. Nasceu para ser forte. Nasceu para suportar. Nasceu para agir. Mas mesmo a árvore mais forte precisa de água. Mesmo o fogo mais intenso precisa de combustível. Mesmo o guerreiro mais corajoso precisa de descanso. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Mudança 5. A quinta mudança tem a ver com propósito. E esta, Áries, pode ser a mais transformadora de todas. Porque mexer com propósito e mexer com a razão pela qual você acorda de manhã. E mexer com o fio invisível que conecta todas as suas ações e dá sentido a cada esforço. Nos últimos tempos, esse fio andava fino. Talvez até invisível. Você fazia o que precisava ser feito, cumpria as obrigações, seguia a rotina, mas aquela sensação de estar caminhando em direção a algo significativo, aquela sensação que transforma esforço em missão e trabalho em vocação, essa sensação estava enfraquecida. A mudança que chega neste mês e o retorno dessa sensação. Não como uma revelação dramática que acontece num único momento e muda tudo. Mas como um amanhecer. Leito. Gradual. Onde a escuridão vai dando lugar à luz de forma tão suave que você quase não percebe que está clareando até que, de repente, o sol está lá. Inteiro. Impossível de ignorar. O propósito que se revela neste mês não é necessariamente novo. Pode ser algo que você sempre soube, no fundo, mas que a vida foi empurrando para o canto. Pode ser um sonho que abandonou porque as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Pode ser uma vocação que negou porque não se encaixava nas expectativas que os outros tinham de você. Qualquer que seja, ele volta. E volta com força. Com clareza. Com uma urgência tranquila que não permite mais que seja ignorado. A diferença é que desta vez você está mais preparado para recebê-lo. As mudanças anteriores, a da autoimagem, a financeira, a relacional, a do corpo, todas elas estavam preparando o terreno para esta. Porque o propósito só pode florescer quando a pessoa que o carrega está pronta para sustentá-lo. Quando se conhece bem o suficiente para não se perder no caminho. Quando tem a base material para não ser escravo da necessidade. Quando tem relações que apoiam em vez de drenar.
Quando tem o corpo capaz de suportar o esforço que qualquer propósito verdadeiro exige. Tudo isso foi sendo construído. E agora, neste mês, o propósito volta a ocupar o centro. Não como fantasia. Como direção. Como bússola que aponta para o norte mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Áries, não ignore essa mudança. Não a trate como devaneio. Não a empurre para o canto novamente dizendo que é impraticável, que não é o momento, que você precisa primeiro resolver outras coisas. Porque o momento é agora. E as outras coisas nunca vão estar completamente resolvidas. A vida não espera pela perfeição das circunstâncias para oferecer os seus presentes mais valiosos. Ela os oferece quando a pessoa está pronta. E você, Áries, está mais pronto do que imagina. Mudança 6. A sexta mudança diz respeito à forma como Áries lida com o passado. E esta mudança chega como uma chuva fina que cai sobre um campo seco. Não violenta. Não repentina. Mas persistente o suficiente para penetrar até as camadas mais profundas e despertar sementes que estavam adormecidas. O passado de Áries guarda batalhas que nem todos conhecem. Feridas que foram cobertas com bandagens de coragem e seguir em frente, mas que nunca foram realmente curadas. Perdas que foram engolidas a seco porque o ariano não se permite o luxo de parar para sofrer. Decepções que foram transformadas em combustível para seguir, mas que deixaram cinzas no caminho. Esta mudança não pede que você reviva o passado. Não pede que mergulhe na dor que já passou. Pede algo diferente. Pede que você olhe para trás com os olhos de quem você é hoje, não de quem era quando as coisas aconteceram. Porque a pessoa que viveu aquelas experiências não tinha os recursos, a maturidade, a perspectiva que você tem agora. E quando olha para o passado com os olhos de hoje, algo surpreendente acontece. O que parecia tragédia se revela como preparação. O que parecia fracasso se revela como desvio necessário. O que parecia perda se revela como espaço que precisava ser aberto para que algo melhor coubesse. Essa mudança de perspectiva não acontece de forma intelectual. Não em uma decisão racional de ver as coisas de forma positiva. E uma compreensão que vem do fundo da alma. Uma compreensão que traz consigo uma paz que nenhum argumento lógico consegue produzir. A paz de quem finalmente entende que nada foi em vão. Que cada dor teve um propósito. Que cada desvio levou a um lugar que não teria sido alcançado pelo caminho reto. Áries, esta mudança na relação com o passado pode parecer sutil no começo. Pode começar como um pensamento que surge do nada enquanto você faz algo corriqueiro. Uma lembrança que aparece sem ser chamada, mas que vem acompanhada de uma serenidade que não existia antes. Uma compreensão que se instala silenciosamente e que, de repente, muda a cor de tudo o que veio antes. Quando isso acontecer, não lute contra. Não empurre a lembrança para baixo. Não finja que não sentiu. Permita. Permita que o passado finalmente ocupe o lugar que merece, não no centro da sua vida, controlando cada decisão, mas na base. Como alicerce. Como fundação construída com suor e lágrimas que agora sustenta algo muito maior do que a dor que a construiu. O passado de Áries não é uma prisão. E um trampolim. E este mês, você finalmente pode começar a usá-lo como tal. Mudança 7. A sétima mudança envolve a coragem de dizer não. E para Áries, que conhecido pela coragem de dizer sim, pelo impulso de avançar, pela disposição de enfrentar, a coragem de dizer não pode ser a mais difícil de todas. Porque dizer não exige algo que o avanço não exige. Dizer não exige a capacidade de ficar parado quando tudo dentro de você grita para se mover. A capacidade de recusar quando tudo ao redor pressiona para aceitar. A capacidade de escolher a si mesmo quando a cultura, a família, os amigos, o trabalho, todos pedem que você escolha a eles primeiro. Esta mudança neste mês traz consigo situações que vão testar exatamente essa capacidade. Pedidos que parecem razoáveis, mas que exigem de você mais do que pode dar sem se prejudicar. Oportunidades que parecem boas, mas que não estão alinhadas com o propósito que está se revelando. Convites que parecem tentadores, mas que afastam você de onde realmente precisa estar. A mudança não está nas situações em si. A mudança está na sua resposta a elas. Porque até agora, Áries, a resposta padrão era sim. Sim por educação. Sim por medo de conflito. Sim por hábito. Sim porque dizer não parecia egoísmo. E o ariano, apesar da fama de pensar somente em si, carrega um coração generoso que detesta decepcionar quem ama. Mas a generosidade que esvazia o próprio copo para encher o dos outros não é generosidade. E sacrifício. E o sacrifício crônico leva ao ressentimento.
E o ressentimento envenena exatamente as relações que o sacrifício tentava proteger. O não que este mês pede de você não e um não de raiva. Não e um não de egoísmo. E um não de clareza. Um não que diz eu te amo, mas preciso cuidar de mim para poder continuar te amando. Um não que diz isso e bom, mas não e para mim neste momento. Um não que diz eu reconheço o valor disso, mas o meu caminho e outro. Esse tipo de não, Áries, não destrói relações. Fortalece-as. Porque as relações mais fortes não são aquelas em que ninguém nunca diz não. São aquelas em que o não é dito com respeito e recebido com compreensão. São aquelas em que cada pessoa tem a liberdade de ser honesta sobre os próprios limites sem medo de perder o amor do outro. A coragem de dizer não neste mês vai libertar uma quantidade de energia que você não imagina. Toda a energia que gastava dizendo sim quando queria dizer não, toda a energia desperdiçada em compromissos que não alimentavam a sua alma, toda a energia investida em manter aparências em vez de manter a verdade, toda ela retorna. E retorna disponível para ser investida no que realmente importa. No propósito. Nas relações verdadeiras. No cuidado com o corpo. Na construção do futuro que você quer viver. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Áries e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Mudança 8. A oitava mudança é sobre comunicação. E não estou falando apenas de palavras. Estou falando da forma como Áries expressa o que sente, o que pensa, o que deseja e o que teme. Porque o ariano e um paradoxo comunicativo. Por um lado, e direto. Fala o que pensa sem rodeios. Vai ao ponto com uma objetividade que muitos signos invejam. Por outro lado, há camadas inteiras da experiência interna de Áries que nunca chegam a ser expressas. Os medos que ninguém vê as inseguranças que ninguém suspeita. As dúvidas que corroem por dentro enquanto por fora a imagem e de pura confiança. A mudança que este mês traz é a oportunidade de fechar essa lacuna entre o que Áries mostra e o que Áries sente. Não para se tornar vulnerável diante de todos. Áries não precisa abrir o peito para o mundo inteiro. Mas para se tornar honesto com as pessoas que realmente importam. Com aquela pessoa com quem divide a vida e que, apesar de toda a proximidade, talvez não conheça as batalhas internas que você trava em silêncio. Com aquele amigo de confiança que sempre te vê forte e que ficaria surpreso ao saber que há noites em que a forca falha. Com você mesmo, que muitas vezes é o último a admitir que está sentindo algo que não se encaixa na imagem que construiu de si. Esta mudança na comunicação não é sobre fraqueza. E sobre forca verdadeira. Porque a forca de esconder não é forca. E habilidade de sobrevivência. A forca real e a de mostrar. A de dizer estou com medo. A de admitir não sei o que fazer. A de pedir ajuda quando a situação exige mais do que você pode carregar sozinho. Áries, você passou a vida toda carregando o peso sozinho. Não porque não havia quem ajudasse. Mas porque aceitar ajuda parecia admitir limitação. E para o ariano, admitir limitação era como admitir derrota. Mas a limitação não é derrota. E humanidade. E a humanidade, Áries, e a ponte que conecta você às outras pessoas de uma forma que a imagem de invencibilidade jamais conseguirá. Quando você se permite ser humano diante de alguém, quando deixa cair a armadura e mostra o que há por baixo dela, algo mágico acontece. O outro também se permite ser humano. Também deixa cair a armadura. E de repente, a conexão que existia entre vocês se aprofunda de uma forma que era impossível enquanto ambos fingiam não precisar um do outro. A comunicação honesta neste mês não precisa ser dramática. Não precisa de grandes declarações ou confissões elaboradas. Precisa de momentos simples de verdade. Um olhar que diz o que as palavras não conseguem. Uma frase curta dita no momento certo. Um gesto que comunica mais do que 1000 discursos. Áries tem esse poder. O poder de dizer muito com pouco. O poder de comunicar com a intensidade do fogo sem precisar de muitas palavras. Este mês, use esse poder a serviço da verdade. A serviço da conexão. A serviço do amor que só pode crescer onde a honestidade existe. Mudança 9. A nona mudança é sobre soltar o controle. E esta, para Áries, pode ser a mais desafiadora de todas as 10. Porque Áries gosta de estar no comando. Gosta de saber para onde vai, como vai chegar e quando vai chegar. Gosta de ter as mãos firmes no leme e os olhos fixos no horizonte. E essa necessidade de controle, em muitos momentos da vida, foi o que salvou Áries.
Foi o que permitiu atravessar tempestades que teriam afundado outros. Foi o que manteve a direção quando tudo ao redor era caos. Mas o controle tem um lado sombrio que poucos falam. E o lado que impede Ares de receber o que não planejou. De se surpreender com o que não esperava. De encontrar caminhos que não apareciam no mapa porque o mapa só mostra o que já foi descoberto, nunca o que ainda espera para ser encontrado. A mudança que este mês traz é a oportunidade de afrouxar o controle. Não de abandoná-lo completamente. Ares não precisa se jogar de um penhasco sem paraquedas para aprender a confiar. Precisa apenas abrir um pouco os dedos que seguram tão firmemente os planos e permitir que a brisa entre. Porque a brisa carrega sementes. E as sementes que você não plantou podem produzir as flores mais bonitas do seu jardim. Este mês, situações vão fugir do seu controle. Planos vão mudar. Cronogramas vão se alterar. Pessoas vão agir de formas que você não previa. E a reação natural de Ares será tentar recuperar o controle. Apertar os dedos novamente. Forças as coisas de volta ao trilho planejado. Mas a mudança pede o oposto. Pede que você observe. Que respire. Que permita que as coisas se reorganizem naturalmente antes de intervir. Porque muitas vezes, o que parece desvio e atalho. O que parece erro e correção. O que parece perda de controle e o universo ajustando o curso de formas que a mente humana, por mais brilhante que seja, não consegue antecipar. Pense numa ave que migra. Ela sabe a direção geral. Sabe o destino. Mas não controla cada rajada de vento que encontra no caminho. Ela se ajusta. Sobe quando o vento sobe. Desce quando o vento desce. Usa as correntes a seu favor em vez de lutar contra elas. E chega ao destino não apesar do vento, mas por causa dele. Ares, este mês quer te ensinar a voar assim. Com direção, mas sem rigidez. Com propósito, mas sem obsessão pelo como. Com determinação, mas com a flexibilidade de quem sabe que os melhores caminhos nem sempre são os mais retos. Soltar o controle não em fraqueza. E sabedoria. E a sabedoria de quem entende que a vida não é um inimigo a ser dominado, mas um parceiro a ser dançado. E que na dança, o melhor resultado não vem de quem tenta liderar o tempo todo, mas de quem sabe quando liderar e quando se deixar conduzir. Este mês, Ares, aprenda a dança. Aprenda a soltar quando a música pede. Aprenda a confiar que o parceiro, a vida, sabe passos que você ainda não conhece. E que esses passos, quando permitidos, podem levar você a lugares que nenhum plano seria capaz de imaginar. Mudança 10. A 10ª mudança é a que une todas as outras. E a mudança na relação de Ares com o tempo. Porque Ares vive em guerra com o tempo. Sempre querendo que as coisas aconteçam mais rápido. Sempre impaciente com o ritmo natural dos processos. Sempre frustrado quando o resultado não chega na velocidade que o desejo exige. Essa guerra com o tempo cria um sofrimento desnecessário que drena energia, alegria e presença. Porque quem está sempre correndo para o futuro não consegue habitar o presente. E o presente, Ares, e o único lugar onde a vida realmente acontece. O passado e memória. O futuro e imaginação. Só o presente real, só o presente vivo. Só o presente oferece a possibilidade de ação, de escolha, de transformação. A mudança que este mês traz é a chance de fazer as pazes com o tempo. Não de se conformar com a lentidão. Ares nunca será conformado, e isso é parte da sua beleza. Mas de entender que existe uma diferença entre agir com urgência e viver com urgência. Agir com urgência e saudável. E o que faz as coisas acontecerem. E o que transforma sonhos em realidade. Viver com urgência e destrutivo. E o que transforma cada momento num trampolim para o próximo, sem nunca permitir que os pés toquem o chão o suficiente para sentir a terra. A mudança na relação com o tempo se manifesta de forma simples. Na capacidade de tomar um café sem olhar o celular. Na capacidade de ouvir alguém sem planejar a resposta enquanto o outro ainda fala. Na capacidade de olhar pela janela e simplesmente ver, sem transformar a visão em lista de tarefas. Na capacidade de estar onde está, inteiramente, sem a parte da mente que sempre está em outro lugar, planejando, calculando, antecipando. Este mês, o tempo vai parecer se comportar de forma estranha para Ares. Momentos que deveriam ser rápidos vão se alongar. Situações que deveriam se resolver depressa vão pedir paciência. Pessoas que deveriam entender rápido vão precisar de mais explicações. E cada uma dessas situações é um convite. Não uma punição. Um convite para desacelerar. Para respirar.
para perceber que a vida não está lá na frente, no próximo objetivo, no próximo resultado, na próxima conquista. A vida está aqui. Agora. Neste exato momento que você está vivendo enquanto ouve estas palavras. E este momento, Áries, e completo. Não precisa de nada a mais para ter valor. Não precisa de resultado para ter significado. Não precisa de futuro para ter beleza. Ele e, em si, tudo o que existe. E quando você aprende a habitar plenamente o momento, algo paradoxal acontece. O futuro melhora. Não porque você parou de agir, mas porque as ações que nascem da presença são infinitamente mais eficazes do que as ações que nascem da ansiedade. A semente plantada com atenção plena cresce mais forte do que a semente jogada às pressas. A conversa tida com presença total conecta mais profundamente do que 100 conversas superficiais. A decisão tomada com clareza presente produz melhores resultados do que 1000 decisões tomadas na pressa. Áries, faça as pazes com o tempo. Não e seu inimigo. E seu aliado mais fiel. Aquele que transforma esforço em resultado, semente em árvore, promessa em realidade. Mas no ritmo dele. Não no seu. E aprender a respeitar esse ritmo não e parar. E fluir. Áries, você ouviu 10 mudanças. 10 movimentos que este mês traz para a sua vida com uma precisão que não é acidental. Cada mudança conectada à anterior. Cada uma preparando o terreno para a próxima. Como as estações que se sucedem sem pular nenhuma etapa, sem apressar nenhum processo, sem forcar nenhuma flor a abrir antes do tempo. A mudança na autoimagem abriu espaço para a mudança financeira. A financeira criou base para a relacional. A relacional revelou o que o corpo precisava. O corpo sustentou o propósito. O propósito iluminou o passado. O passado ensinou a dizer não. O não liberou espaço para a comunicação honesta. A comunicação abriu caminho para soltar o controle. E soltar o controle trouxe a paz com o tempo. 10 mudanças. Um único movimento. A espiral ascendente de Áries neste mês. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Não precisa dominar cada mudança antes de passar para a próxima. Elas se movem sozinhas. O seu papel é estar presente. Estar aberto. Estar disposto a receber o que vem sem resistir ao processo, sem tentar controlar cada detalhe, sem exigir que a vida se encaixe nos seus planos em vez de permitir que os planos se ajustem à vida. Áries, você nasceu com fogo suficiente para iluminar mundos inteiros. Este mês, esse fogo não precisa queimar mais forte. Precisa queimar com mais direção. Com mais consciência. Com mais sabedoria sobre onde e como investir cada chama. As 10 mudanças são o caminho. A decisão de segui-lo é sua. Você tem 2 opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.